Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso poder compartilhar a cada leitura bíblica a direção da palavra de Deus, que Deus venha falar sempre aos nossos corações, que Deus venha sempre nos revelar segundo a sua vontade, o teu querer, para nos fazer realmente abrir a nossa mente, nosso coração, nossa alma, por cada passagem bíblica, cada leitura, cada capítulo que a gente está lendo. Ontem falamos sobre a morte do próprio Sansão, como ele foi enganado, como ele foi iludido. Ele matou mais gente na sua morte do que na sua própria vida. Ele nasceu para ser um libertador de Israel, mas infelizmente foi enganado por si mesmo, quebrou seus votos com Deus e enfim, ele foi altamente envergonhado para depois poder realmente fazer algo que foi uma justiça dada pelo próprio Deus. E aqui então, no capítulo 17, diz a Bíblia assim, que havia um homem chamado Mica dos montes de Efraim, que disse certa vez à sua mãe: os 13 quilos de prata que foram roubados de você e pelos quais eu ouvi pronunciar uma maldição, na verdade a prata está comigo, foi eu que a peguei. E disse-lhe a sua mãe: o Senhor o abençoe, meu filho. Olha que situação, já vendo uma situação que um filho roubou a própria mãe, a mãe lançou uma maldição e o filho então disse neste momento: olha, fui eu que peguei a prata. E ela disse então: o Senhor te abençoe, meu filho. E quando ele devolveu os 13 quilos de prata à mãe, ela disse: consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que o meu filho faça uma imagem esculpida de um ídolo de metal e eu a devolvo a você. Mas ele devolveu a prata à sua mãe e ela separou 2,4 kg e os deu a ourives, que deles fez a imagem e o ídolo. E estes foram postos na casa de Mica. Ora, este homem, Mica, possuía um santuário, fez um manto sacerdotal e alguns ídolos da família e pôs um dos seus filhos como seu sacerdote. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Não tinha mais juiz depois de Sansão, não tinha um rei, não tinha um governante, não tinha líderes que pudessem realmente reinar sobre eles, como Moisés, como Josué, enfim. E aí então não tinha mais quem pudesse liderar sobre esse povo. E um jovem levita de Belém de Judá, que procede do clã de Judá, saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar, e em sua viagem chegou à casa de Mica, nos montes de Efraim. E Mica lhe perguntou: de onde você vem? Eu sou levita de Belém de Judá, respondeu ele. Estou procurando um lugar para morar. Fique comigo, disse-lhe Mica. Seja meu pai e sacerdote, eu darei a você 120 gramas de prata por ano, roupas e comida. E o jovem levita concordou em ficar em Mica e tornou-se um dos seus filhos. Mica acolheu o levita e o jovem se tornou um sacerdote e ficou morando em sua casa. E Mica disse: agora sei que o Senhor me tratará com bondade, pois esse levita se tornou o meu sacerdote. Olha que situação bastante complexa, como Deus ele abomina a idolatria. Este homem Mica tinha já um santuário sobre sua casa, roubou a prata da mãe, devolveu a prata à mãe, confessou seu pecado, seu erro, pegou uma parte, separou, fez um ídolo, pediu para um ourive que assim o fizesse. Aí chega um levita da casa de Judá, que também estava saindo da sua terra natal, enfim, e se uniu, se ajuntou a esse Mica, e esse Mica fez dele então o seu sacerdote. Olha quantas situações realmente de destruição mesmo, porque pessoas não são obedientes ao Senhor. Mas aqui ele disse: agora eu sei que o Senhor me tratará com bondade, pois esse levita se tornou o meu sacerdote. E assim, quantas vezes a gente vê no mundo de hoje situações como essa acontecendo, pessoas se levantam como desejam, como querem fazer o que bem quiser, e na verdade Deus está olhando e vendo tudo isso. Olha só então o que aconteceu no capítulo 18.
Naquela época não havia rei em Israel, e a tribo de Dan estava procurando um local para onde se estabelecer, pois ainda não tinha recebido herança entre os filhos de Israel. Então enviaram 5 guerreiros de Zorá e de Estaol para espionar a terra e explorá-la. Esses homens representam todos os clãs da tribo e lhes disseram: vão, explore a terra. Os homens chegaram aos montes de Efraim e foram à casa de Mica, onde passaram a noite. Quando estavam perto da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita e aproximaram-se e lhe perguntaram: quem o trouxe para cá? O que você faz neste lugar? Por que você está aqui? Olha as perguntas. O jovem lhe contou que o Mica lhe fizera por ele e disse: ele me contratou e eu sou o seu sacerdote. Então lhes pediram: pergunte então a Deus se a nossa viagem será bem-sucedida. E o sacerdote lhe respondeu: vão em paz, sua viagem tem aprovação do Senhor. Os 5 homens partiram e chegaram a Laís, onde viram o povo que vivia em segurança, como os sidônios, despreocupados e tranquilos, e gozava prosperidade, pois a sua terra não lhe deixava faltar nada. Viram também que o povo vivia longe dos sidônios e não tinha relações nenhuma com outro povo. E quando voltaram a Zorá e Estaol, os seus irmãos lhe perguntaram: o que vocês descobriram? Eles responderam: vamos atacá-los. Vimos que a terra é muito boa. Vocês vão ficar aqui sem fazer nada? Não hesitem em ir apossar-se dela. E lá chegando, vocês vão encontrar um povo despreocupado, uma terra espaçosa que Deus pôs às mãos de vocês, terra onde não falta coisa alguma. Então os 600 homens da tribo de Dan partiram de Zorá e de Estaol, armados para a guerra. Na viagem armaram acampamento perto de Quirite Jearim, em Judá, e é por isso que até hoje o local a oeste de Quirite Jearim é chamado Mané Dan, pois dali foram para os montes de Efraim e chegaram à casa de Mica. Os 5 homens que haviam a terra espionada de Laís disseram a seus irmãos: vocês sabiam que numa dessas casas há um manto sacerdotal, ídolos da família, uma imagem esculpida e um ídolo de metal? Agora vocês sabem o que devem fazer? Então eles se aproximaram e foram à casa do jovem levita, à casa de Mica, e o saudaram. Os 600 homens de Dan, armados para a guerra, ficaram junto à porta. Os 5 homens que haviam na terra espionado entraram e apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família, o ídolo de metal. E enquanto o sacerdote e os 600 homens armados permaneciam à porta, quando os homens entraram na casa de Mica e apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família, o ídolo de metal, o sacerdote lhe perguntou: o que é que vocês estão fazendo? E ele lhe respondeu: silêncio, não diga nada, venha conosco e ser nosso pai e sacerdote. Não será melhor você servir como um sacerdote uma tribo e um clã de Israel do que apenas uma família de um só homem? Então o sacerdote se alegrou, apanhou o manto sacerdotal, os ídolos, a família, a imagem esculpida e se juntou à tropa. Pôs os seus filhos e seus amigos, seus animais e seus bens na frente deles e partiu de volta. Quando já estava a certa distância da casa, os homens que moravam perto da casa de Mica foram convocados e alcançaram os homens de Dan. E como vinham gritando atrás deles, eles se voltaram e perguntaram a Mica: qual é o seu problema? Por que convocou os seus homens para lutar? Ele respondeu: vocês estão levando embora os deuses que fiz e o meu sacerdote? O que me sobrou? Como é que ainda pode perguntar qual é o seu problema? Os homens de Dan responderam: não discuta conosco, senão alguns homens de temperamento violento o atacarão, e você e sua família vão perder a vida. E assim os homens de Dan seguiram o seu caminho, e vendo que eles eram muito fortes demais para ele, Mica virou-se e voltou para casa. Os homens de Dan levaram o que Mica fizera e o seu sacerdote, e foram para Laís, lugar de um povo pacífico e despreocupado. Eles mataram todos os fios ao fio da espada e queimaram a cidade. Não houve que os librasse, pois viviam longe de Sidom e não tinham relações com nenhum outro povo. A cidade ficava num vale que se estende a Bet-Reob. Os homens de Dan reconstruíram a cidade e se nela estabeleceram. Deram a cidade anteriormente chamada Laís, nome de Dan, em homenagem ao seu antepassado, do filho de Israel. E eles levantaram para si o ídolo, e Jonatas, filho de Gerson, neto de Moisés, e seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan.
até que o povo foi para o exílio. Ficaram com o ídolo feito por Mica durante todo o tempo que o santo de Deus esteve em Siló. Olha só a situação a qual esse povo começou a pecar contra o próprio Deus. Eles sabiam que não deveriam ter relações com um tipo de ídolo, sacerdote, enfim. E aí eles começaram a se levantar, a fazer o que bem queriam, achar aos seus próprios olhos que isso seria certo, enfim. E ficavam com o ídolo. Aqui, ó, ficaram com o ídolo feito por Mica durante o tempo que o santuário de Deus esteve em Siló. Então, quantas coisas aconteceu e vão acontecer ainda, né, que esse povo vai ser colocado para o exílio, mas eles foram libertos, né, da escravidão e logo vão voltar novamente a ter um exílio sobre eles. Então, é muito sério a questão de você servir a Deus e você seguir de forma prudente, não jamais deixar se contaminar com aquilo que o Senhor ele não se agrada, enfim. Nós precisamos colocar apenas nossa confiança no Senhor, saber que Ele é poderoso, forte, para honrá-lo e abençoá-lo a cada dia mais. Então é colocar a sua confiança em Deus, não se aliar a nenhum tipo de situação que Deus ele não se agrada, e nós precisamos entender isso com um coração e com a alma, não apenas por interesse, mas por aquilo que a verdade de Deus ela vem ser a nós revelada dia após dia, que possamos então ter esse discernimento, esse entendimento, e que a paz de Deus ela venha reinar e governar totalmente o nosso coração, nossa alma, sempre em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, vamos clamar nosso Deus para que Ele possa nos surpreender com essa palavra, nos dar entendimento e revelação, e que nada possa nos afastar desse santo caminho que é servir a Deus e fazer a sua vontade e o seu querer. Amém? Senhor amado Pai, mais uma vez eu levanto a minha voz, crendo, meu Pai, confiando que o Senhor está trabalhando sempre em nosso favor, e que nada, eu sei, meu Deus, que pode abalar os seus planos, o teu querer, o teu desejo de se cumprir sobre nós. Então que a tua presença ela possa reinar, que ela possa governar, que ela possa nos direcionar ainda muito mais, porque eu sei que o Senhor vai realizar e fazer justiças que vão nos surpreender, nos abençoar ainda muito mais. Então eu peço esta bênção, o teu poder, para nos honrar e nos consagrar abundantemente sempre em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém? Que você possa receber essa palavra, essa direção para sua casa, para sua família. Jamais você se unir àquilo que Deus não quer que você se una. Que você faça a diferença onde Deus lhe tem te enviado. E que a paz de Deus ela venha reinar em sua alma e em seu coração. Que você possa ter discernimento, esse entendimento. Saber que Deus ele é fiel para isso e muito mais. Que Ele abra os seus olhos, que Ele abra o seu entendimento, seu coração, sua alma. E que você possa ser revertido ou transformado e restaurado para fazer aquilo que agrada o seu Deus. Amém? Fica com Deus. O que precisar, pode contar conosco sempre. Nossa mensagem, nossas orações, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém? Tenha uma ótima tarde. Fica com Deus.